Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Estamos iniciando mais um programa aqui no nosso canal e no dia de hoje nós estaremos falando a respeito do tema O Ponto de Vista. Nós apresentaremos uma narrativa poética do nosso amigo J. Marques, que vocês já conhecem. Vocês sabem que é um companheiro que ele faz acrósticos e ele nos cedeu os seus poemas, as suas narrativas, para que nós as divulgássemos no programa. Então, antes de nós apresentar o texto dessa noite, desse programa, nós vamos fazer a nossa prece e vamos pedir a assistência dos amigos espirituais. Então, vamos orar para poder iniciar as nossas reflexões. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Permita que os nossos amigos espirituais estejam aqui presentes, nos inspirando para que possamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Permita, Senhor, que a espiritualidade amiga possa amparar a todas aquelas pessoas necessitadas, aqueles irmãos que estão padecendo, vitimados pela Covid, aqueles outros que estão nas ruas com dificuldades, com problemas. Permita que esses companheiros possam estar envoltos pela tua presença, pelo teu amor, e que nós outros possamos trabalhar pela divulgação da doutrina espírita através da arte, para que ela nos auxilie a nos posicionarmos melhor no mundo em que vivemos. Muito obrigado, Senhor, ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, agora nós vamos compartilhar com vocês o texto para que nós façamos as nossas reflexões de hoje. Então, agora nós vamos ler o texto para, em seguida, nós fazermos as nossas reflexões. Mudando a nossa visão. O ponto de vista é o poema do livre-arbítrio, poema de horizontes ampliados nas estrelas, o poema maior escrito nas dimensões do sonho, na cará do orvalho caído no princípio da madrugada, tentativa de preencher o destino com raras emoções, operando sentimentos erguidos na noite. Devemos ampliar sempre nosso ponto de vista, elevando nosso pensamento aos cimos da eternidade, visão de um mundo melhor, irradiando emanações de um viver. São os caminhos entrecruzados do destino, ternura de homens de asas libertas, alcançando estradas repletas de luz. Então, meus irmãos, após a reflexão, a leitura do texto, vamos fazer algumas reflexões em relação a essa mudança de visão, a essa mudança de ponto de vista que a doutrina espírita nos convida. Então, amparados pelos ensinamentos da doutrina espírita, nós estamos num momento em que temos que optar entre ser e ter. O que significa isso? Nós reencarnamos não apenas para conquistar bens materiais. É claro que, enquanto estivermos encarnados, nós temos o dever de viver no mundo ao qual estamos inseridos. Então, temos que pagar os nossos impostos, temos que trabalhar para dar uma vida confortável aos nossos familiares, temos que
cumprir as nossas obrigações profissionais. Então, é lógico que tudo isso faz parte do nosso contexto. A doutrina espírita nos esclarece que nós não viemos aqui somente para isso, somente para cumprir essas obrigações básicas, essas obrigações terrenas. Nós reencarnamos também para a conquista dos nossos bens espirituais, das nossas conquistas ligadas à imortalidade da alma. E para que possamos fazer essa transição de pautarmos a nossa vida apenas no ter, pautarmos a nossa vida apenas na satisfação dos valores terrenos, é necessário que entendamos a necessidade de potencializarmos as nossas aquisições morais, nos tornando pessoas de bem. Para isso, temos que equilibrar o ser e o ter. O ter é válido, o ter é importante, nós precisamos das coisas materiais, nós temos o direito, por exemplo, de usufruir de todas a tecnologia, os benefícios do mundo terreno. Mas a questão é, não devemos apenas restringir as nossas vidas a essas necessidades materiais. Nós precisamos potencializar, precisamos compreender que para que o nosso ponto de vista se amplie, para que nós mudemos a nossa visão, as potencialidades do espírito precisam ser alicerçadas. E como é que elas se dão? Elas se dão quando... como é que essa visão se amplia? Como é que se dá esse processo, essa mudança? Essa mudança ocorre quando nós entendemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E compreendendo que precisamos lutar contra o egoísmo, o orgulho e a vaidade, nos aproximarmos dos nossos semelhantes, nos ligarmos a nível do nosso pensamento ao Pai Celestial, aos bons espíritos que estão ao nosso lado e procurarmos transmitir aos nossos irmãos que nos cercam, transmitirmos aos companheiros da nossa jornada, principalmente aqueles mais necessitados, o amor, a caridade, o perdão, a tolerância, a benevolência, a beneficência. Então, quando estivermos fazendo essa caminhada de equilíbrio entre ser e ter, nós estaremos mudando a visão das nossas vidas. Estaremos ampliando os nossos horizontes, estaremos adquirindo conquistas espirituais que vão nos trazer a felicidade relativa, que vão garantir para nós a paz, a pacificação íntima e a harmonização interior. Então, esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de ressaltar, analisando e comentando a narrativa poética do nosso amigo J. Martins, que precisamos do ser e do ter, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E, logicamente, também cumprir as nossas obrigações terrenas, porque se estamos no mundo, nós temos que cumprir os nossos deveres de cidadãos reencarnados nessa época. Não esquecendo aquela passagem de Paulo, que ele nos fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando nós mudamos a nossa visão, estamos buscando ser e equilibrar com o ter, nós manteremos a ética do Cristo. Em nome de ter mais recursos materiais, nós não vamos perder os escrúpulos, não vamos nos corromper, não vamos cair nas armadilhas da vaidade, do orgulho, de nos considerarmos melhores do que as outras pessoas, de querer puxar o tapete alheio para termos mais benefícios. Então, ao fazermos essa linha de equilíbrio na nossa existência, nós estaremos mudando a nossa visão e alcançando um ponto de vista melhor, que fará com que sejamos pessoas de bem.
com a mudança de visão do nosso ponto de vista, com a mudança de visão de estabelecermos uma necessidade de equilibrar o ser e o ter, nós também adquiriremos a fé no porvir e deixaremos de lado a desesperança no futuro. Então, como nós estamos num momento de transição em que existem muitos percalços na nossa vida, né? Na vida no coletivo, no individual, por exemplo, nós estamos aí quase 2 anos convivendo com essa problemática da pandemia e temos aí várias situações do planeta preocupantes, radicalização de companheiros ligados a grupos religiosos pautados na fé cega, as mudanças ambientais, as destruições das florestas. Então, se nós focarmos o nosso olhar, a nossa visão apenas nessa perspectiva material, sem buscar ampliar a nossa visão para a questão do espírito, a potencialidade do espírito, nós consideraremos que daqui a algum tempo o nosso planeta vai perecer, como alguns analistas dizem. Se em 50 anos não acontecerem mudanças na ecologia para melhor, o planeta pode colapsar e essa civilização perecer. Então, nós sabemos que realmente temos que ter cuidados diante desse avanço do desmatamento, da diminuição das potencialidades hídricas. Então, a gente está vendo aqui no nosso país, esse ano, a luta para mantermos a energia elétrica, né, em funcionamento, podemos ter o risco do apagão, enfim, todos esses desafios do nosso planeta. Se focarmos o nosso olhar apenas na vida material, no ter, né, e não ampliarmos a nossa visão, não mudarmos a nossa visão para a perspectiva do espírito, da imortalidade da alma, nós podemos considerar realmente que o futuro da humanidade é desesperançoso, que o futuro da humanidade é sombrio, que a nossa civilização, inclusive, pode até desaparecer. Mas se nós mudarmos a nossa visão sobre a ótica da doutrina espírita, sobre a ótica daquilo que os amigos espirituais nos informam, nós vamos ter a certeza de que Jesus está à frente do leme. Jesus é o nosso governador espiritual. Ele é aquele que garantirá a sobrevivência do nosso planeta, que garantirá dias melhores. Por quê? Porque Jesus ele está atuando nesse momento da transição. Ele está permitindo, ao longo do 3º milênio, a chegada dos espíritos regenerados que vão nos ajudar na mudança da perspectiva do planeta. Então, logicamente, que nós não vamos achar que os espíritos regenerados vão fazer todo o trabalho que nos cabe, que eles que ficarão responsáveis pela resolução dos problemas do planeta. Claro que nós também teremos que fazer a nossa parte, mas o importante é compreendermos que Jesus ele está cuidando do planeta na sua condição de governador planetário e que os espíritos que se mantiverem presos à vida material, que não pautarem suas existências pelas aquisições espirituais, esses irmãos, eles serão exilados para mundos primitivos e não continuarão aqui no nosso planeta. Eles serão levados para outros planetas condizentes com a sua condição evolutiva e lá ficarão durante um determinado período ou então por tempo indeterminado. Porque foi isso exatamente que aconteceu aqui no nosso planeta com a chegada da raça adâmica. Se nós consultarmos o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, nós vamos ver que houve um período do nosso planeta que permitiu a chegada da raça adâmica, que foram aqueles espíritos oriundos do sistema Capela, que era um planeta, era um grupo, é um sistema planetário mais evoluído do que a Terra, e que lá estavam se transformando, ocorrendo transformações morais, transformações evolutivas,
e que tinham grupos de espíritos rebeldes que não estavam acompanhando essas mudanças. E por isso eles vieram exilados aqui para o nosso planeta, que na ocasião era um mundo primitivo, e vieram habitar aqui para auxiliar o planeta a avançar intelectualmente. Então, a partir da chegada da raça adâmica, começaram a ocorrer o aparecimento das primeiras grandes civilizações. A Índia, o Egito, Roma, Grécia e outras civilizações importantes que surgiram a partir da chegada da raça adâmica, que é um simbolismo representando esse grupo de espíritos vindos de um planeta mais avançado e que vieram habitar aqui o nosso planeta. E é exatamente isso que vai acontecer agora, né? Nós estamos nesse momento da transição, está sendo dada oportunidade a companheiros de reencarnarem para mudarem o seu ponto de vista, mudarem a sua visão, e aqueles que se mantiverem presos ao ter a satisfação dos seus prazeres materiais, que não ampliarem a sua visão para as potencialidades do espírito, mudarão de planeta. Então, é importante que nós tenhamos fé nesse porvir, fé nesse futuro que nos foi garantido por Jesus no sermão profético, que ele nos garantiu que aconteceriam mudanças dolorosas, difíceis, mas que aconteceriam porque ele estaria presente. Ele estaria presente. E ele enviaria o Consolador, que restauraria verdades que foram esquecidas. Então, o Espiritismo chegou a partir da codificação kardeciana no século XIX e trouxe de volta o cristianismo primitivo. Bem, continuando aqui as nossas reflexões, nós também verificamos que nessa mudança de visão, quando nós optamos pela busca da felicidade relativa, nós vamos conquistar a prosperidade espiritual, deixando em segundo plano a prosperidade material. O que é a prosperidade espiritual? É exatamente a prática do amor ao próximo. São os caminhos que nós fazemos no sentido da solidariedade, de compartilharmos algo com os nossos semelhantes, que pode ser uma palavra amiga, um ombro amigo, algum recurso material que nós possamos ofertar, o amor fraternal. Ou seja, a prosperidade espiritual é a expressão maior da solidariedade que tem que ser direcionada ao próximo. E a prosperidade material fica em segundo plano, por quê? Porque, como nós já vimos, o ter é importante. Se a gente tem possibilidade de conquistar uma posição social confortável, não tem problema nenhum. Mas, quando nós desencarnarmos, nós não seremos reconhecidos no mundo espiritual pelos nossos títulos, pela nossa fama, pelo sucesso que temos obtido aqui no mundo terreno, pela nossa conta bancária. Não lhe será perguntado a respeito dos títulos universitários que nós temos. O que lhe será perguntado, ou o que será analisado, é o bem que praticamos, o bem que conquistamos. E aí, isso independe de conquista intelectual. O bem a ser praticado não está diretamente relacionado com inteligência e conquista intelectual. É aquele caminho do amor que tem que ser trilhado. Então, a prosperidade espiritual é importante e ela está acessível a todos, porque é exatamente a prática do bem, a prática da caridade, que fará com que nós tenhamos essa conquista bem presente em nós. Bem, outro item que nós elencamos aqui como uma reflexão é a necessidade da responsabilidade efetiva e deixar de lado, nessa mudança de visão, a irresponsabilidade afetiva. O que seria a responsabilidade afetiva? É exatamente amar o próximo mais próximo. Quer dizer, nós temos a nossa necessidade de amar o semelhante e tudo começa na família. Tudo começa com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges. Então, a família é o início dessa caminhada. Se nós não tivermos, se nós não pautarmos
a nossa existência pela harmonia familiar, não temos muita condição de afirmarmos que estamos conquistando essa prosperidade espiritual. Então, honrar pai e mãe, sermos pessoas equilibradas dentro das nossas famílias, buscarmos um entendimento através do diálogo, amarmos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos entes queridos. Então, isso é a responsabilidade afetiva. E a responsabilidade afetiva é quando muitas vezes nós somos muito bons fora de casa, mas dentro de casa nós somos totalmente refratários. Não gostamos do nosso pai, ofendemos a nossa esposa, deixamos de lado os nossos filhos. Então, aí é aquela situação que, às vezes, na casa espírita, você é muito bom, chama todo mundo de irmão, beija todo mundo, mas dentro de casa a situação é totalmente diferente. E aí nós temos uma passagem do livro do Richard Simonetti, uma das obras dele, que fala sobre uma coordenadora de mocidade, que ela era maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, muito boa, muito legal, todo mundo gostava dela. E aí, em um determinado momento, ela ficou doente e precisou se afastar da casa espírita por causa da doença que ela teve lá, parece que quebrou uma perna, teve um problema que ela teve que se afastar. E aí, no dia do aniversário dessa companheira, os jovens do grupo da mocidade resolveram fazer uma visita, fazer uma surpresa, uma festa surpresa para essa nossa irmã. E aí, quando eles chegaram na casa dela, eles verificaram que ela estava gritando muito com a sua mãe. A mãe, ela estava brigando com a mãe, né? Gritando, sendo grosseira, sendo agressiva. O que eles fizeram? Deixaram o bolo na porta da companheira e foram embora, mostrando que havia uma contradição. Ela estava sendo muito boazinha dentro da casa espírita, muito cordata dentro da instituição, e fora dela e dentro da sua casa, aquele verniz civilizatório se desmanchava e ela mostrava a sua verdadeira face. Então, quer dizer, essa responsabilidade afetiva com os nossos familiares, nós temos que ter. E abrindo um parênteses, meus irmãos, para alertar as nossas irmãs acerca da não realização do aborto. Então, hoje nós temos aí pessoas que afirmam categoricamente: eu sou dona do meu corpo. Se eu quiser fazer aborto, eu tenho todo o direito, porque se eu não tiver condições de sustentar o meu filho, eu vou deixar para lá e vou tirar, porque ali não tem nada. Ali são células. E nós sabemos que não é bem assim. Desde o momento da fecundação, já tem um espírito designado para habitar aquele corpo em formação. E quando a mulher realiza o aborto, esse corpo é dilacerado perispiritualmente e o espírito que é abortado, ele sente muita dor, e se ele for um espírito evoluído, ele vai seguir o caminho e vai se rearticular, vai se refazer e vai se preparar para uma próxima existência num outro núcleo familiar. Mas se ele for um inimigo daquele grupo familiar, daquela mãe, ele vai se tornar um perseguidor daquela companheira e vai prejudicá-la. Nós temos o livro Nas Fronteiras da Loucura, que o nosso companheiro Manuel Flamengo de Miranda nos fala sobre uma mulher que realizou aborto e ela foi parar no asilo psiquiátrico porque o filho que foi abortado era um inimigo dela do passado e começou a persegui-la até levá-la a um processo de subjugação que a colocou temporariamente num asilo psiquiátrico. E aí houve a intervenção do Dr. Bezerra de Menezes, esse irmão que a perseguia foi orientado e ela aí conseguiu se reharmonizar. Mas para que vai passar por todo esse processo? É muito melhor que a mulher não tome essa atitude. Como dizia a tia Vilma, se você não quer criança, doe. Deixa a criança nascer, coloca para adoção, dá para alguém cuidar, mas não cometa esse equívoco de abortar. E finalizando o nosso comentário, nós vamos compreender que tudo isso, então, nos leva à busca pelo autoconhecimento, deixando de lado a invigilância. Então, o autoconhecimento, a reforma íntima, ela é importante nessa construção
de uma mudança de ponto de vista. E a invigilância, que são as nossas paixões, as nossas imperfeições, nós temos que deixá-las de lado para termos uma vida melhor. Para concluir o nosso bate-papo de hoje, nós sempre trazemos uma narrativa na qual nós falamos de Jesus. São também textos que nós recebemos dos nossos amigos, telespectadores. Então, também nós recebemos uma coletânea de textos em forma de prosa poética de companheiros do movimento espírita e vamos lê-la para dar por encerrado o nosso programa de hoje. São aquelas narrativas poéticas sobre a passagem de Jesus aqui no mundo terreno. Hoje, nós vamos falar com vocês a respeito... Deixa eu ver aqui, peraí. A pesca maravilhosa. Então, o texto nos fala o seguinte. Jesus sentou-se no barco de um homem chamado Simão Pedro. O poeta pediu que afastasse o barco da terra e, dentro dele, declamou a sua poesia. Disse Jesus: venho em nome de Deus trazer a poesia do amor ao coração dos homens. Peço-lhes que limpem vossos corações de todas as enfermidades, para desenharem uma aquarela de luz em vossas almas. Aprendam a compartilharem sentimentos, disponham-se a distribuírem afeto, habilitem-se a repartirem odes de poesias raras a todos os sofredores. Caso proponham-se a espelharem sonetos de amor em vossos dias, os raios solares invadirão os instantes de vossas vidas, iluminando-as de jardins, enfeitando-as de sonhos, criando canções repletas de suavidade e carinho. Venho pedir-lhes que estiquem os arcos de vossos mais belos desejos e os levem até o começo dos horizontes da madrugada. Lá existe um amanhecer delicado, feito com os traços indeléveis das carícias profundas que indicam a todos a certeza absoluta da felicidade. Ser feliz é ser servidor de todos. Ser poeta é vivenciar as possibilidades do viver para exercitar a caridade. A caridade é a luz perene acesa dentro da noite do sofrimento humano. Dessa forma, aqueles que praticarem as nuances dos meus poemas serão capazes de dedilharem o voo das águas a cada etapa do existir, transformando suas trilhas em passos de dança, nas quais o sabor das estrelas ficará marcado para sempre nas pontas dos dedos, alcançando as cachoeiras imateriais das lutas perenes. Meu cântico possui a brisa serena, capaz de enxugar lágrimas amargas, o farfalhar dos bosques encantados, cobertos com orvalho de madrugadas infindas, o suspiro dolente dos sonhadores. Amparado na solidez da minha poesia, digo-vos para que façais do amor o fruto maduro, que será colhido no pomar sagrado dos vossos mais belos jardins. Colheis o fruto que vos indicam e saiam mundo afora, dispostos a distribuí-los àqueles que estão esfaimados de injustiça, presos nos grilhões dos grandes dissabores, bocas famintas de fomes antigas e seculares. De posse do fruto maduro do doce poema chamado amor, vós sereis capazes de tocarem o íntimo dos desesperançados, seres presos à ciranda infinita do desespero humano, e fazê-los ressuscitar à presença de Deus. Deus a quem todos consolam. Deus, o clamor maior que movimenta os universos.
Alimentados pelo fruto maduro do amor oferecido por vós, tais seres expulsarão as névoas da dor e reencontrarão os poemas dourados da fé. Fortalecidos pela fé em Deus, serão consolados em suas angústias e tornar-se-ão capazes de plantar, na terra inculta de suas aspirações, as sementes imorredoras dos ideais do Espírito. Munidos da grandeza desse plantio, eles, os semeadores dos poemas ascensionais, caminharão resolutos na direção da evolução maior, também dispostos a permitirem que o fruto maduro do amor desabroche e os faça servidores das inquestionáveis poesias humanas. Calou-se Jesus, e um homem chamado Simão Pedro aproximou-se dele. Senhor, estivemos no mar a noite inteira e não obtivemos alimento suficiente para os nossos corpos. Sei que és um poeta divino, que veio falar-nos da suavidade dos céus, da beleza das nuvens, dos segredos dos sonhos. Porém, ó poeta, somos homens rudes, de mãos calejadas de esforços contínuos, de corações maltratados pelo açoite do soro humano. Por isso, pedimos a ti que nos auxilie a encontrarmos a tênue linha do equilíbrio, onde possamos orientar nossos espíritos e também alimentarmos os nossos corpos. E Jesus disse: a partir de hoje, eu vos ensinarei a pescarem homens e almas. Simão Pedro e outros pescadores lançaram-se ao mar com Jesus sentado na proa do barco. Subitamente, as redes encheram-se de peixes. Eram tantos que quase rasgaram as redes, tamanho peso que a representaram. E Jesus os convidou: convido-los para me acompanharem na disseminação dos meus poemas. É preciso que eu viaje pela Galileia, distribuindo sinfonias divinas aos homens. Simão, encantado pelo cântico daquele poeta, disse: Senhor, somos extremamente ignorantes e nada sabemos da tua poesia. No entanto, queremos aprender a essência do teu canto. Nós te acompanharemos e seremos teus cantores. Ensinai-nos a cantar. Simão, acompanhado de Tiago e João, filhos de Zebedeu, seguiram Jesus. Foram os seus primeiros discípulos. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo programa.